Estado de São Paulo traz um trecho de uma reportagem dele, uma entrevista dele ao Washington Post, e aí ele fala sobre a questão. Né? Eu marquei, ele fala assim, é a chance de reduzir diferenças, né? Dizendo que as crianças negras vão olhar para a presidência dos Estados Unidos e ver ali que isso pode ser... Essa não foi uma postura já de estadista dele, de querer enxergar acima disso? Isso marcou a campanha dele desde Eu acho que é eleitoral até. Sim, isso marca a campanha dele desde o princípio. Eleitoral, você diz, não ter usado a questão racial. Ter usado a questão racial o fortaleceria com o eleitorado que ele já tinha, que era o eleitorado negro, e potencialmente poderia custar votos de um eleitorado não negro. Então, eu não acho que seria uma estratégia inteligente. A única preocupação que eu tenho com essa questão de iconizar o Obama e se o governo do Obama não vai bem? É o governo do Obama, não é um governo... O meu medo é que... Não é um governo racial, claro. Ele dando certo ou não dando certo, isso não quer dizer que isso não é, do meu ponto de vista, não é nem mérito dos negros e nem demérito. Lógico. Porque senão cria problemas. Eu ouvi algumas argumentações, por exemplo, o governo Pita em São Paulo não foi considerado dos melhores, acho que com raras exceções. Independentemente da raça. Isso não tem nada a ver com a raça, absolutamente nada. Isso eu tenho um certo medo, porque as expectativas com o Obama são tão grandes que eventualmente elas não se concretizarem, eu não gostaria de ver isso se jogar a culpa. Por isso que a professora torceu para Hillary. E essas expectativas... Aí podia ser com relação às mulheres que se jogavam assim. Fiquem tranquilos em relação a isso. O Obama era meu candidato desde sempre. Eu penso que essas expectativas, elas se multiplicam, principalmente em função da crise. Não é? Então, hoje você não tem mais um quadro apenas de uma eleição qualquer. Claro, não. Então, hoje a gente vê os jornais comparando essa posse dele, falando que ele tem que ficar entre o Lincoln e o Roosevelt. Né? Ele só veio para salvar a economia americana e salvar o mundo. Só isso. Acabar com a guerra no Oriente Médio. É que aí tem uma outra questão, né? Que são os dois lados. O que o Gera estava dizendo, assim, quando ele diz para os filhos dele, quando ele mostra, quando se torna um ícone, quando ele vai na sala de aula mostrar, me parece mais mostrar a possibilidade, exatamente, né? Ou o óbvio que a gente deveria admitir, que todo mundo pode, desde que você tenha condição, plataforma. Não importa se você tem o olhinho puxado, o olho azul, se é mulher ou se é... E fosse ele ou fosse a Hillary. E fosse ele ou fosse a Hillary. Porque são duas novidades, vamos dizer assim, na política americana, que eu acho que os democratas foram muito ousados em ter duas pessoas tão distintas para ir para uma eleição. Agora, inevitavelmente, num país onde essa questão racial sempre foi latente, isso ganha novas proporções. Domingo eu assistia ao espetáculo que houve lá em Washington sobre a história americana. E assim que acabou o programa, eu estava zapeando, 2 canais depois tinha um programa com um humorista americano, negro. Eu assisti 1 hora de programa e a 1 hora do programa era pautada em questão racial. A diferença entre negros e brancos, e ele assim... Mas em tom de piada. Sempre o tempo inteiro, e sempre instigando, inclusive, esse conflito entre um e outro. Estou me soprando que foi o Chris Rock, o ator. Deve ser. Então, assim, isso de uma forma bastante... E deve ter sido engraçado, então. Não, e assim, mostrava cenas da plateia, brancos e negros, assim, rindo muito. Mas isso é bom, né? isso é bom. Mais ou menos, porque a gente sabe que nesse nível de humor... controlar isso é que é ruim. Não, aquele nível de humor não é menos ferino do que um discurso sério sobre alguma questão racial, porque isso multiplica o preconceito, isso multiplica a diferença, isso não aproxima. Então, veja, são duas situações no mesmo instante que bastava dois cliques no controle remoto para você sair de uma situação que busca esse apaziguamento para uma outra que vai para o enfrentamento. O que você acha da piada, Jair? Você não gosta, você não se incomoda quando o humor entra? Eu vejo que é difícil associar humor com racismo. Por quê? Porque o racismo é uma coisa muito séria, entendeu? E quando você leva as coisas para o campo do humor,
a impressão que você passa é que você pode falar qualquer coisa porque está engraçado, eu estou brincando. Entendi. Mas as coisas são ditas. Né? Elas são ditas, são colocadas, são pautadas. Você não pode falar qualquer coisa, você mesmo não que seja pode, na mesmo brincadeira. sendo na brincadeira, você não pode falar Mas qualquer é que eu coisa. acho que a Correto? humor, o caso do Chris Rock é um bom exemplo. Você pode fazer humor em relação a diferenças sem abordagem racista. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é sem há ofender. Sem há ofender, diferenças né? que não são racistas, que simplesmente Com são diferentes. certeza. Isso há entre etnias, há entre sexos, entre nacionalidades, Claro, há diferenças. E isso não tem nada demais. Agora, você não pode fazer uma coisa preconceituosa. Isso, que cria tem- estereótipos, que Exatamente. cria situações de hierarquia, situações Exatamente. melhor, pior. Porque Quer dizer, você pega- tem que ver o tom dessa, Tem O total tom razão. da brincadeira, o não tom tem desse dúvida. humor. Porque você pega, por exemplo, Ricardo, ela falou, a professora Kátia falou da ousadia dos democratas. Normalmente, na história política, a oposição vai ganhar depois de 8 anos de algum governo. Principalmente o governo Bush. Por exemplo, Precisa ser tão brilhante. vamos imaginar que teve o trabalho razoavelmente facilitado, né? Não precisou treinar muito para ganhar o jogo. Mas, normalmente, a oposição ganha depois de um período de 8 anos. É raro que você tenha um terceiro Em mandato, particular nos Estados Né? Unidos, que você tem só dois partidos. Né? Agora, então, a chance dos democratas já era grande, por todos esses lados, pela questão da oposição e até pelo governo em questão. A escolha, agora, o eleito, ele ganha muito mais importante. Primeiro, o cara é presidente dos Estados Unidos. O cara é o presidente da maior nação do mundo, que tem um poder sobre os outros países inquestionável, né? Que tem poder econômico, poder militar, enfim. E mais, né? Você tem uma crise que estourou aí há 4 meses? Cujo epicentro é os Estados Unidos. Você tem um conflito que acabou de estourar no começo do ano, que os Estados Unidos vivem como apaziguadores ou negociadores. Isso aumenta a expectativa do governo, fosse qual fosse o presidente que assumiria hoje. Você acha que foi ousado o Partido Democrata? Foi eleitoreiro quando escolheu os dois candidatos, o Barack Obama e a Hillary Clinton? Na minha opinião pessoal, não foi nem ousado nem eleitoreiro. Ele, em primeiro lugar, foi antenado com o momento. Havia espaço hoje para isso é um bom sinal. E, em segundo lugar, eu acredito que fazia pouca diferença. Eu acho que, como você colocou muito bem, um candidato da oposição, depois de 8 anos, num governo que está levando o país para a maior recessão dos últimos 80 anos, e, além disso, com conflitos bélicos muito mal resolvidos no Iraque e no Afeganistão, era uma boa chance para você trazer um candidato que trazia outras questões sem que isso atrapalhasse a sua eleição. Então eu acho que não foi o objetivo, eu acho que calhou de serem os melhores candidatos, efetivamente. Mesmo. Eu acho que o Obama... Eu tenho grandes dúvidas, grandes preocupações com relação à capacidade do Obama de entregar essas expectativas para todo lado. Você tem expectativas econômicas, expectativas raciais, expectativas geopolíticas em todo o mundo. Eu tive uma conversa interessante com uma amiga que é afegã, e ela me contando as expectativas dos afegãos em relação ao Obama. Ela, por sua vez, quando estava nessa conversa, tinha uma amiga dela paquistanesa, e que tinha toda uma política, como vai ser a política dos Estados Unidos em relação ao Paquistão. Nós, no Manhattan mesmo, discutimos como vai ser o papel da América Latina e do Brasil. Todo mundo acha que o Obama vai estar olhando para o seu lado. Claro, o coitado do Obama é um só. Isso acabou dando um grande fardo para ele carregar também. Eu porque acho que sim. Fora dos Estados Unidos, talvez ele seja mais popular do que dentro dos Estados Unidos mesmo. Na hora que a gente está Uma coisa falando muito que ele é pós-racial, ele tem que ser pós-tudo, porque é um negócio inacreditável que tem expectativa no coitado do Obama. E para eu fazer um intervalo e a gente botar o esporte nessa parada, estava vendo um perfil dele, ele é de 1961, então vai fazer 48 anos. Né? Se formou em Harvard, Direito, e é senador só, quer dizer, foi o primeiro cargo. Ele foi presidente em Harvard, ele foi presidente de uma entidade estudantil, e depois de um mandato como senador, que não completou o mandato, né? Lá é 8 anos também como mandato, Sim. Ele é presidente da República. Se alguém sem experiência
O Barack Obama é um cara sem experiência. Mas é que nem o técnico da seleção lá. O que ele tem para convocar de gente boa para trabalhar. Mas me parece que ele foi buscar um grande time. Ele Mas foi no eu acho que consagrado. eu temo é que ele tenha montado a seleção brasileira da última Copa. Tá cheio de Tá cheio de estrela. nome. Eu quero ver você fazer esse time jogar junto. Não vai ser fácil. Puxa, eu sabia que ia sobrar pro Dunga, mas cedo ou mais tarde.